Oi gente, meu nome é Thaís e a gente vai continuar aqui com o nosso curso de História, né? Com a segunda parte do nosso vídeo sobre a Revolução Francesa. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre como que essa revolução prosseguiu aí na história, né? O que aconteceu? Depois que teve essa fase da monarquia constitucional, em 1792 começa a fase da Convenção Nacional. O que aconteceu? Os jacobinos, né, que eram ali o grupo mais radical, eles tomam o poder e eles começam a fazer algumas mudanças ali que vão resultar em meio que um subperíodo da Revolução Francesa, que é o período do terror. Nessa época, quem estava no poder, né, quem tomou o poder pelos jacobinos, era o Maximilien Robespierre, né, a gente conhece mais como Robespierre. E ele foi um político, assim, muito emblemático na história da Revolução Francesa, porque ele era muito radical, né? Ele era bem assim, se você se opõe a mim, eu vou te matar na guilhotina. Então, o que aconteceu? De 1793 a 1795, teve essa fase do terror aí, em que qualquer tipo de opositor político, ele era intensamente perseguido. Se você se opunha aos jacobinos e ao tipo de governo que eles estavam fazendo, guilhotina. Então foi um período assim de muita radicalização. As pessoas começaram a ficar com medo do governo, com medo da revolução. E nesse período também uma coisa interessante é que teve uma mudança, né? Já não era mais monarquia constitucional. Eles adotaram um modelo republicano. Apesar do Maquiavel ensinar pra gente que é melhor ser temido do que ser amado, começou a dar um efeito contrário, porque as pessoas elas começaram a ficar insatisfeitas com tanta repressão. E aí os girondinos, né, que nesse período estavam fora do poder e estavam sendo muito perseguidos pelo governo do Robespierre, eles se juntaram com a população. A real é que eles usaram a população de massa de manobra, sabe, gente? Falaram, eles são numerosos, então vamos aproveitar isso. E eles deram um golpe. E esse golpe, né, era o chamado golpe do nono termidor, ou golpe termidoriano, né? E com isso, os girondinos chegam ao poder. Uma curiosidade, o Robespierre ele também foi guilhotinado. Quando os girondinos chegaram ao poder, a gente teve início a terceira e última fase da Revolução Francesa, que é a fase do Diretório, que vai de 1795 até 1799. Foi uma fase ali mais moderada, né? Algumas coisas voltaram. Por exemplo, no período do terror, período ali da Convenção Nacional, eles tinham abolido o voto censitário, ele se tornou universal. Na fase do diretório, o voto voltou a ser censitário, né? Que é aquela coisa, olha gente, o pessoal mais pobre, vocês ajudaram a gente aqui a tomar o poder, mas a gente não quer que vocês votem. Outro ponto, né, é que o governo, ele passou a ser feito através realmente de um diretório, por isso que é o nome da fase, que era composto por 5 diretores, todos, né, girondinos. Um outro ponto, e que é o ponto mais importante que você tem que lembrar do diretório, é que, nesse período, o exército começou a se fortalecer. E bom, gente, se você já estudou um pouco de história, você sabe que quando o exército começa a se fortalecer, é que algumas coisas começam a acontecer, né? Então, ao longo da história, a gente tem várias experiências com isso. E na França não foi diferente. Com o fortalecimento do exército, ele começou a ganhar poder no país, né? E uma figurinha ali muito especial, que vai ser a responsável pelo fim da Revolução Francesa e pelo início de um outro período aí na história da França, começou a surgir, né? Começou a crescer, que era quem? O Napoleão Bonaparte. Napoleão, ele começou a se destacar muito ali dentro do exército. E com isso, né, em 1799, acontece o golpe dos 18 de Brumário, que é quando Napoleão fala, ó, girondinos, bye bye, foi bom enquanto durou, agora quem manda aqui sou eu. Então o que a gente pode levar de resultados da Revolução Francesa? Ela foi um processo que inspirou muito o processo de independência aqui nas Américas, né? Quando foi ter a independência dos países aqui que eram colônias, eles se inspiraram muito na Revolução Francesa. Ela também, ela contribuiu ali para uma valorização do ideal capitalista, um ideal mais voltado para o liberalismo, mais voltado para a liberdade. Um outro ponto legal também pra gente destacar é que ela valorizou muito a burguesia, né? Porque foi uma revolução burguesa. Ela valorizou esse ideal de burguesia, esse ideal de meritocracia, o que, assim, durante muito tempo, né, mais ou menos ali até quando teve a crise de 29, foi uma coisa que norteou muito o pensamento do mundo, né? Bom, gente, eu acho que é isso.
Eu espero que eu tenha ajudado vocês e que tenha ficado bem claro o que é a Revolução Francesa. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!